Hoje nós vamos falar sobre o tratamento Stretta, que é um tratamento novo para a doença do refluxo gastroesofágico. Ele chegou no Brasil agora no ano de 2017 e por não ser um procedimento cirúrgico, ele é menos invasivo, envolve menores riscos e o paciente volta mais rapidamente para suas atividades, geralmente no dia seguinte ao da realização do procedimento. O procedimento envolve a aplicação de energia térmica de radiofrequência diretamente no esfíncter inferior do esôfago e na cárdia. Essa energia é aplicada através de um balão e eletrodos agulhados que ficam posicionados dentro da camada muscular do esôfago, tratando o esôfago. Esse tratamento produz um espessamento muscular na parede do esôfago e isso vai fazer com que o esfíncter se torne mais forte, coibindo os episódios de refluxo ácido do estômago para o esôfago. Esse tratamento, então, age diretamente na origem do problema, que é a fraqueza do esfíncter inferior do esôfago. Hoje vamos falar sobre o procedimento Stretta, que é uma forma de tratamento endoscópico para a doença do refluxo gastroesofágico. Por não ser uma cirurgia, é um procedimento menos invasivo, envolve menores riscos e geralmente o paciente volta para suas atividades corriqueiras no dia seguinte ao da realização do procedimento. O procedimento envolve a aplicação de energia térmica de radiofrequência no esfíncter inferior do esôfago e na cárdia através de um catéter que é passado transoralmente. Esse catéter possui um balão e eletrodos agulhados e, quando expostos, esses eletrodos são posicionados dentro da camada muscular do esfíncter inferior do esôfago. O objetivo do tratamento é causar um espessamento muscular do esfíncter inferior do esôfago, coibindo assim os episódios de refluxo ácido do estômago para o esôfago. Portanto, o procedimento Stretta age diretamente na origem do problema, que é a fraqueza do esfíncter inferior do esôfago. O tratamento padrão para os pacientes portadores da doença do refluxo gastroesofágico envolve o uso de medicamentos que atuam bloqueando a produção de ácido no estômago. Com essa redução da acidez, o número de episódios de refluxo ácido diminui, melhorando os sintomas do paciente. No entanto, dentro do universo desses pacientes que usam esses medicamentos, muitos deles necessitam de uso contínuo e alguns deles estão preocupados com o uso continuado dessas medicações, às vezes desenvolvem intolerância a esses medicamentos e muitas vezes não melhoram completamente com o uso de medicamentos. Para isso, o tratamento Stretta tem sido uma boa opção terapêutica. Portanto, o procedimento Stretta age diretamente na origem do problema, que é a fraqueza do músculo do esfíncter inferior do esôfago. O tratamento padrão mais utilizado para a doença do refluxo é o uso de medicamentos que bloqueiam a acidez do estômago. No entanto, muitos pacientes necessitam o uso continuado desses medicamentos para o controle completo dos sintomas. Dentro do universo desses pacientes que precisam de medicamentos de uso contínuo, existem aqueles pacientes que não respondem completamente ao uso dos medicamentos. Tem também aqueles pacientes que estão preocupados com o uso desses medicamentos a longo prazo e tem também os pacientes que desenvolvem intolerância ao uso continuado desses medicamentos. Nesses casos, o procedimento Stretta é uma boa opção terapêutica, desde que esses pacientes não tenham esofagites graves e nem hérnias de hiato maiores do que 2 centímetros. Este procedimento está contraindicado em pessoas menores de 18 anos, mulheres grávidas, pessoas com problemas de deglutição e aquelas pessoas que têm um risco cirúrgico bastante aumentado. Ele pode ser usado em pacientes com doença do refluxo com sintomas laríngeos, pacientes que desenvolveram doença do refluxo mesmo depois de terem sido tratados cirurgicamente e naqueles pacientes que desenvolveram problemas de refluxo após uma cirurgia bariátrica. Estudos clínicos realizados em todo o mundo têm demonstrado que o procedimento Stretta é seguro e eficaz para tratar os pacientes que não melhoram completamente com o uso de medicamentos, aqueles pacientes que não desejam utilizar medicamentos por longo tempo
e aqueles pacientes que não querem ser tratados cirurgicamente. Esses estudos têm demonstrado que esses pacientes tratados podem permanecer sem a necessidade do uso de medicamentos por até 10 anos.